Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Família Tsauna. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Daiane, mais conhecida como Dai. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma coisa que eu acredito que muitos de vocês, pelo menos os que me seguem lá no Insta, que me veem todo dia fazendo papel de mãe, com certeza jamais imaginariam que eu nunca quis ser mãe. Pois é, gente, vocês acreditam nisso? Esses dias eu tava conversando com duas amigas minhas, elas são irmãs, e aí uma delas falou assim pra mim: Dai, a gente tava se perguntando aqui, quando é que você falou na sua vida que queria ser mãe? Porque, gente, sério, de verdade, eu nunca quis ser mãe antes, e aí de repente eu me tornei mãe, e aí segundo, pelo menos o ponto de vista delas, eu sou uma super mãe. Só que é claro, né, gente, que eu não me considero uma super mãe, acredito que preciso melhorar e muito, tem muita coisa que eu ainda preciso aprender, preciso melhorar, para quem sabe um dia me tornar uma super mãe, acredito que isso é quase que impossível de acontecer, mas enfim, é o que elas pensam, né, e é o que muitos de vocês também me escrevem lá no Insta: nossa, você é uma mãe maravilhosa, e não sei o quê. Gente, sério, obrigada mesmo por estar sempre elogiando tudo que eu faço, assim, referente à maternidade, né? Mas sério, gente, eu sei que eu não sou perfeita de jeito nenhum. Como mãe, eu não sou uma super mãe, não sou uma mãe maravilhosa, preciso de verdade melhorar muito. Porém, elas acabaram me dando essa ideia de fazer esse vídeo contando pra vocês por que eu nunca quis ser mãe antes. Eu sei que eu tô demorando muito pra começar realmente os vídeos, mas é porque tem muita gente que não assiste o vídeo até o final, que sempre que eu falo, então esse foi o vídeo de hoje, a pessoa já vai lá e sai do vídeo e vai para outro vídeo. Não façam isso, por favor, gente, assistam até o final. Então, por isso que eu sempre preciso pedir para vocês no comecinho do vídeo que, por favor, vocês não esqueçam de deixar um joinha para mim, que vocês deixem um comentário com a opinião de vocês sobre o vídeo, porque isso não só vai me ajudar a ter um feedback de vocês, se vocês estão gostando do tipo de vídeo ou se não, como também vai me ajudar na divulgação do vídeo, porque o YouTube, ele considera quanto mais likes, mais comentários eles têm, o YouTube considera aquele vídeo relevante e aí ele vai divulgar para mais pessoas, entendeu? Então, por isso que eu sempre preciso pedir para vocês não esquecerem de deixarem um joinha, um comentário, de se inscreverem no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Bora, gente, me ajuda a chegar aos 5.000 inscritos! Bom, gente, o primeiro motivo pelo qual eu nunca quis ter filhos antes é que quando eu era mais nova, eu tinha uma vizinha que ela tinha acho que 6 filhos, se não me engano, ela morava no apartamento de cima. E aí ela tinha uma bebezinha que na época acho que estava com 6 meses de vida. Como eu morava no apartamento de baixo, a gente sempre escutava a bebezinha dela caindo no chão, sabe? Acho que quem tem mais de um filho sabe que os filhinhos mais velhos sempre querem pegar o bebezinho no colo, né? Então isso também acontecia com essa minha vizinha, e aí muitas vezes acabava acontecendo de as crianças deixarem a bebezinha cair no chão. Lá do meu apartamento a gente conseguiu ouvir o buf, que era a criança caindo no chão, né? E logo em seguida o choro da criança, da bebezinha de 6 meses, depois, né, quando ela estava um pouquinho mais velha, continuou acontecendo isso. Uma vez, acredito que eu mesma acabei deixando essa bebê cair no chão, não me lembro se fui eu ou se foi uma das minhas irmãs agora, gente. Foi uma coisa assim que me traumatizou tanto, que eu acho que a minha memória apagou o acontecimento da minha mente, mas não me deixa esquecer que aconteceu, sabe? E aí isso ficou muito na minha mente, então por muito tempo eu achava que eu jamais seria capaz de segurar um bebê no colo. Eu tinha muito medo, eu não queria pegar nenhuma criança que eu via na minha frente no colo, porque eu tinha pavor de acontecer, de derrubar essa criança no chão. Então esse foi o primeiro motivo, assim, que me fez jamais querer ter um filho. O segundo motivo é que quando eu tinha lá para os meus 14, 15 anos, eu cuidei de uma criança, era um menininho, ele tinha 2 anos de idade. Gente, esse menino, ele chorava. Ele chorava. Eu não sabia que existia esse tal de Terrible 2, que é aquela fase em que o bebê tá, tipo, entrando na adolescência do bebê, sabe? Ele tá deixando de ser bebê para começar a ser criança.
E aí ele tá começando a entender as vontades dele, tá começando a querer se expressar melhor. E aí acabam acontecendo as famosas birras. Então ele fazia muito isso, ele chorava, ele gritava, se esperneava, ele se jogava no chão, batia a própria cabeça no chão. Eu ficava assim, meu Deus do céu, eu não vou ter filho nunca. Meu Deus, como é que eu vou lidar com uma criança se ela fizer isso? Acho que eu vou matar. Sério, gente, eu pensava assim, eu não sabia que existia que isso faz parte do desenvolvimento. Hoje em dia eu já sei, porque eu tenho minha filha, então eu pesquiso muito a respeito disso. Ela também tá nessa fase dos 2 anos, então ela já tá nessa fase do Terrible 2, e não é fácil não. E aí eu vejo que hoje não é porque o menino era assim, simplesmente era uma fase que ele estava passando, mas isso também acabou contribuindo para que eu pensasse, meu Deus, nunca quero ter filho na minha vida. Terceiro motivo, uma dessas amigas que veio me falar que nunca imaginou que eu seria mãe, ela fez eu passar por uma situação, gente, que foi assim, um dia eu tava na casa dela e aí tinha um primo dela que tinha acabado de ter bebê. Não, acho que o bebê já tinha alguns meses de vida. E aí, essa minha amiga, ela tava com esse bebê no colo e ela ficava chacoalhando ele pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. O bebê tinha acabado de mamar e ela chacoalhando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E eu, gente, essa criança vai gorfar, essa criança vai gorfar. Eu não quero nem ver. De repente, do nada, ela vira pra mim assim e fala: Dai, olha como ele é fofinho, você quer pegar ele no colo? E eu, Não quero não. e ela, Pega sim, olha, você vai ver que ele é muito fofinho. E como tinha um montão de gente à nossa volta, a família dela quase que toda tava lá, eu falei, oh, tá bom, dá ele aqui. Eu não consegui falar não, sabe? Assim, tipo, não quero mesmo, sabe? Não consegui negar completamente. Então, tá bom, vai, acabei falando sim. Aí ela veio, me deu o menino no colo. Gente, no que ela pôs a criança no meu colo, a criança gorfou todo o leite que ele tinha tomado em cima de mim. Eu fiquei com um nojo daquilo, mas um nojo. Que eu falei, sua filha da mãe, eu sabia que ele ia gorfar em mim, eu sabia, eu tinha certeza. Foi dito e feito, gente. Não dito, né, mas pensado e feito, porque eu só pensei, eu não falei. Foi eu pegar a criança no colo e ele gorfou em mim todinha. Gente, eu não esqueço dessa história até hoje. Sério, gente, aí eu fiquei com muito nojo, sei lá, eu não... Era besta, né, mas hoje em dia a Maia pode gorfar, a Luna também, que eu tô nem aí, né, mãe? A gente, depois que vira mãe, acostuma com essas coisas. Mas antes, como eu não era mãe, era super jovem, ainda tinha meio que nojinho de certas coisas, acabei ficando com bastante nojo de gorfo. E aí eu falei, não quero ter um filho, não. Se ter filho é assim, não quero, não. Agora, um motivo um pouco mais sério que me fez não querer ter filhos era a situação em que nós vivíamos no Brasil. Não tô dizendo, gente, que em todos os lugares do Brasil é assim, tá? Na minha cidade, pelo menos, ela já foi muito segura, bem tranquila há muito tempo atrás. Pelo menos quando eu era criança, acredito que ela era segura, porque eu brincava na rua até tarde da noite, não tinha perigo nenhum. Hoje em dia eu já não sei se as crianças lá podem brincar até tão tarde, por exemplo. Mas assim, ela começou a ficar um pouco mais... acontecer mais casos de violência, de roubos, de sequestro, sabe? Aconteceram muitos casos assim que me deixaram com muito medo e pensando, até mesmo uma filha de uma amiga minha foi violentada na saída da escola, gente. A menina acho que tinha 12 anos na época e foi violentada. Então eu sempre ficava pensando assim, meu Deus do céu, imagina... Eu com uma filha, isso acontece com uma filha minha. Deus do céu, eu não sei o que eu ia fazer da minha vida. Acho que eu ia morrer. Porque, sério, gente, eu vendo hoje, por exemplo, principalmente as minhas filhas, se uma coisa dessa acontece com elas, nossa, eu não sei se eu sobrevivo a isso, não, gente. É uma dor, deve ser uma dor horrível para uma mãe se saber que o filho passou por isso. E da forma como foi que aconteceu com ela, foi... Gente, olha, eu não sei nem... Eu não quero nem lembrar, porque... Horrível, gente, horrível. Então, eu comecei a ficar com muito medo de tudo isso. E eu falei, eu não quero ter um filho pra ele passar por essas coisas, né? Eu mesma fui assaltada várias vezes. Então, pra que eu vou colocar uma criança no mundo pra ela correr o risco de passar por isso? Então, esse era o motivo, assim, principal que me fazia não querer ter mais filhos de jeito nenhum. E um último motivo que me fazia não querer ter filhos e que eu tenho certeza que muitas de vocês que estão aí me assistindo também não querem ter filho por isso, é o medo do parto.
Porque, olha o que aconteceu comigo para me deixar com muito medo. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu sofri um acidente, fui atropelada por um carro, tive fratura exposta na perna. Fratura exposta é quando o osso quebra, né, e vai para fora, assim, da pele. Então, isso aconteceu comigo. Eu tive que usar um gesso da ponta do pé até aqui na virilha. E aí, por conta disso, eu não conseguia ir no banheiro sozinha. Sempre tinha que alguém me levar, colocar... Assim, eu sentava no vaso, aí tinha que ficar com a perna esticada. Então, tinham que colocar uma cadeira na minha frente para minha perna ficar em cima da cadeira. Imagina a situação, gente. Sempre tinha que ter uma pessoa que me acompanhasse para usar o banheiro, para fazer qualquer coisa. Eu não conseguia andar sozinha com aquele gesso, porque, né, era na perna inteira, era muito pesado e eu era pequenininha. Então, imagina, não conseguia de jeito nenhum. E aí, teve uma tia minha que me levou para passar uns dias na casa dela, porque minha mãe trabalhava e aí minha tia ficava em casa, ela poderia cuidar de mim. Eu fui para casa dela ficar lá e aí nessa época eu tava tendo, como é que chama? Constipação, alguma coisa assim? Eu tava com o intestino preso, não tava conseguindo cagar. Aí um belo dia ela me levou pro banheiro, eu tava lá fazendo aquela força pra conseguir cagar. Desculpa, gente, eu gosto muito dessa palavra, por isso que eu falo, tá? E aí minha tia me vendo naquele sofrimento que eu não conseguia fazer cocô, já tava até que chorando, se eu não me engano, eu tava chorando já de tanta dor que o cocô não saía nem entrava, sabe? Quando ele fica no meio do caminho ali. Aí minha tia vira pra mim e fala assim: Daiane, se você tá sofrendo por causa de um cocô, eu nem imagino você tendo um filho, que é a mesma coisa que você cagar uma melancia. Eu, o quê? Deus me livre! E aí, então, por um lado, essa minha tia acabou me colocando esse medo, ela nem sonha com isso, mas tia, eu sei que não foi a sua intenção, tá? Fica tranquila. Mas ela acabou me colocando esse medo de ter um filho por um parto normal. E por outro lado, eu lembro de como a minha mãe sofreu quando ela teve a minha irmã mais nova, que foi de cesariana. Então ela tinha um corte assim enorme na barriga, que eu me lembro era bem grande, sabe? E eu, ai, era uma imagem assim que eu não gostava muito de ver. E aí ela fala que até hoje, quando tá frio, ela sente um pouco de dor na região dos pontos onde ela teve a cesárea. Então eu acabei ficando também com pavor de ter filhos por um parto cesárea. E aí é que eu juntava os dois e falava, pô, não dá pra ter normal, não dá pra ter cesárea, então eu não quero ter mesmo. E aí o que me fez então mudar todos esses pensamentos e vir a querer ter filhos? Na verdade, eu não sei dizer exatamente, mas eu acredito que foi o Flora, porque antes de conhecê-lo, eu realmente continuava naquele pensamento de que eu não queria ter filhos. Quando eu o conheci, ele me falou que queria ter filhos. E aí ele começou a me falar como era a vida aqui na Alemanha. Sempre que eu falava para ele, imagina essa situação quando eu via as crianças sendo assaltadas na saída da escola, o Florian estava comigo. E aí eu comentei com ele, eu jamais quero ter filho por causa disso. E aí o Florian falou para mim, não, mas você tem que ver como é na Alemanha. Lá é super tranquilo. As crianças de 5, 6 anos de idade pegam ônibus, pegam trem, vão para a escola sozinhas e nada acontece. É super seguro lá. Então você não tá querendo porque aqui é desse jeito. Mas se a gente fosse, por exemplo, morar na Alemanha, você não precisaria se preocupar com isso, né? E realmente aqui eu vejo hoje que é assim, gente. Tem muitas crianças aqui que eu vejo indo para a escola e voltando sozinhas, nada acontece, pelo menos aqui no vilarejo onde a gente mora é super tranquilo. O medo de derrubar o bebê no colo, na verdade, gente, eu nunca perdi esse medo, mas aí eu sempre via pessoas me falando que a gente nunca sabe segurar bem uma criança no colo até a gente ter o nosso filho. Ela falou que quando a gente tivesse... Eu não lembro quem foi que me falou ou se eu vi em algum vídeo, mas a pessoa falou que quando a gente tem o nosso próprio filho, a gente agarra eles de uma forma, eles se encaixam tão perfeitamente na gente que não acontece isso da mãe deixar a criança cair no colo, né? Então, realmente, nunca aconteceu comigo. Nunca deixei a Luna cair, nunca deixei a Maia cair. E aí eu resolvi tirar esse medo da minha mente. Aí, o nojo de gorfo, eu falei, bom, quem sabe eu me tornando mãe, eu vou perder esse nojo, né? Porque eu vejo muitas mães aí que limpam lá com a mão mesmo e tudo. Eu mesma, hoje em dia, se a Luna tem uma caquinha no nariz, eu vou lá e tiro com a mão mesmo. Sim, eu faço isso, gente.
E aí é simplesmente instinto de mãe, de verdade. Depois que eu me tornei mãe é que eu vi que eu não tenho nojo dessas coisas. Eu realmente não tenho. Você que é mãe aí, por acaso você tem nojo de gorfo de criança, de caquinha de nariz ou de limpar cocô? O Flora mesmo, até hoje, ele morre de nojo de ter que limpar cocô, mas ele limpa. Agora eu já não, já limpo lá, nem tchum. E quanto ao medo dos partos, tanto normal como cesárea, o que me ajudou bastante, por exemplo, quanto ao parto cesárea, foi a ver que hoje em dia a cirurgia não é feita como antigamente, que você tem que fazer um corte enorme, né? Hoje em dia o corte é bem discretinho. Vi vários relatos de mulheres que tiveram filho por meio de parto cesárea e tiveram uma recuperação super boa. Então eu falei, ok, né? Já fiz uma cirurgia das orebas, acordada. Então, se eu fizer um parto cesárea, provavelmente vai ser a mesma coisa. Vou sentir dor só um pouquinho e depois vai passar. Ok, acabei perdendo esse medo de parto cesárea. Quanto ao parto normal, o que me ajudou a perder o medo também foi ver vídeos no YouTube de pessoas que tiveram filhos por parto normal. Por exemplo, os vídeos da Flávia Kalina me ajudaram bastante, porque ela teve partos que pareciam para mim, pelo menos, tão tranquilos, pelo que ela mostrou nos blogs, né? Ela tomou anestesia, então vê assim que tem essas opções que a gente pode ter um parto normal sem sentir dor. Me ajudou bastante a ter coragem de ter filhos por parto normal também. É tanto que eu tive a Luna e a Maia por parto normal, com anestesia, e para mim, gente, foram maravilhosos. Eu não poderia ter feito escolha melhor, sério. Eu sei que sim, aos olhos de muita gente, eu poderia ter feito uma escolha melhor, que seria o parto normal, humanizado, né? Sem anestesia nenhuma. Mas, para mim, gente, eu acho assim que a gente precisa analisar a nossa situação. Eu não queria sofrer aquela dor. Eu sei que se eu tivesse tido, por exemplo, a Luna de um parto natural e tivesse sentido uma dor muito forte, eu muito que provavelmente não iria querer ter um segundo filho, porque eu ia ficar muito traumatizada. Eu odeio sentir dor, sou muito fraca para dor, eu acho. E aí eu não queria mesmo. Então eu falei, eu quero então um filho com parto normal, mas eu quero com anestesia. E aí, então, foi isso que aconteceu. Para mim, foi a melhor decisão da minha vida, tanto no parto da Luna como no da Maia. E é claro que eu não posso deixar de citar o motivo principal de eu ter resolvido querer ter filhos, né? Que é o meu marido. Gente, ele é tão bonzinho, tão amoroso, sabe? Ele é super dedicado. Comigo mesmo, ele era assim, sabe? Todas as vezes que eu ficava doente, que eu ficava mal, ele cuidava de mim super bem, fazia uma sopinha, me levava no médico, me acompanhava pra tudo. Ele cuidava muito bem de mim, e aí eu comecei a pensar, imagina esse homem com um filho. E realmente hoje eu vejo que ele é sim um super pai. Tem seus defeitos, lógico, como qualquer outro pai, né? Não é perfeito, assim como eu, como mãe, também não sou perfeita, mas ele é um super pai sim. Eu fico muito feliz de ter escolhido ele para ser o pai dos meus filhos, das minhas filhas, né, no caso. E aí eu comecei a pensar, poxa vida, eu acho que dá para ter filho mesmo, eu acho que eu vou conseguir. E aí eu resolvi ter filhos, pronto, foi assim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que ele tá meio doido porque eu não fiz um roteiro, eu simplesmente liguei a câmera e comecei a gravar. Pode ser que ele tenha ficado meio doido. Espero que vocês não me entendam mal em nenhum momento. Por favor, eu não tô querendo ditar aqui que vocês devem ter filhos ou não. Cada um faz da vida aquilo que quer. E eu super respeito tanto quem quer como quem não quer. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tschüss und weg!